O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? A senhora acredita que as crianças adotivas sofrem mais preconceito? Eu acho que não, porque eu tenho um e ele não sofre nada. Tão belo de um rapaz lindo e maravilhoso lá. Acredito que hoje em dia não mais. Acho que existe um preconceito, mas não deveria impedir a criança a procurar quem são os pais dela, né? Eu acho que é importante para ela. Sim, claro, sempre. Porque na sociedade, numa família, sempre vai pensar que não é o sangue, né? Então tem esse preconceito, isso é óbvio. Mas eu acho que elas têm que saber, porque elas têm que saber de onde que elas vêm. Você acha que elas têm o direito de saber que são adotivas ou não? Acho que devem. A partir de 5, 6, 7 anos, começa a ter um entendimento melhor da vida, já tem que saber sim. Tem, totalmente. Acho que elas têm que saber. O meu sabe, né? O meu, ele sabe e ele diz que a mãe dele sou eu, né? Então... Uau, que pergunta! Eu não estava esperando isso. Acho que tem um direito a saber. É muito importante para a criança. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E é com grande alegria e gratidão que nós contamos com a sua presença, com a sua companhia. Hoje, quem nos faz companhia é Divaldo Pereira Franco, nosso querido médium, comunicador, divulgador da doutrina espírita pelo Brasil e pelo mundo. O tema que nós trazemos para vocês hoje é o tema da adoção. Dia 25 de maio é o dia da adoção. E vamos começar perguntando, Joana de Ângeles, o que ela nos diz a respeito da adoção, Divaldo? Ela aborda a questão como sendo um dos momentos culminantes da nossa evolução do amor. Porque na hora que nós podemos repartir o amor através da adoção, nós estamos muito ricos. E esta riqueza não pode ficar acumulada, guardada como a luz ali no alqueire. Ela tem que ir para o lugar em que possa brilhar. Nós, ao repartirmos isto, estamos distribuindo uma grande messe de esperança para a humanidade. Adotamos um cão, adotamos um gato, adotamos um pássaro, adotamos um amigo fraternalmente, adotamos um filho, porque amamos. Então nasce uma reciprocidade afetiva que nutre e que dá vida. E se por acaso este ser vem apresentar mais tarde uma síndrome, conforme falamos no programa passado, se ele vem apresentar uma deficiência que às vezes ocorre, são as leis justas que mandam aos nossos braços o ser querido que não encontrou tempo em nosso corpo e veio por vias indiretas para os dois trabalharmos a honra. Chico Xavier, oportunamente, diante de uma mãe que tem um filho com síndrome de Down, mas muito marcada, ele disse assim: minha filha, somente as mulheres que muito amam são honradas com filhos dessa natureza, para poder dar metade da sua vida. E eu vi aquela senhora com lágrimas dizer: Chico, eu não trocaria meu anjo crucificado por nada do mundo, tal do amor que me inspira. Que vitória do amor. Você me fez lembrar, seu Amilcar Del Chiaro, que 2 adoções. Exatamente. Né? O Carlos, com uma dificuldade muito grande, um diagnóstico de esquizofrenia, e o Marquinhos, que nós conhecemos, que ele adotou, eram gêmeos. Eu me lembro. O outro, um gênio, o outro que ele não adotou, e o que ele adotou com uma síndrome e uma dificuldade. Então aí, o que você diz, quanto amor, não só ele, como ele distribuía ao redor do Centro Espírita, discípulos do Evangelho. E que exemplo vivo ele era. Verdade. Que veio de uma problemática de saúde muito grave, que ficou com marcas físicas, mas não psíquicas, que resgatou e veio então receber o anjo crucificado para sublimar-se. E hoje no além, Amilcar Del Chiaro é um dos espíritos nobres que ao lado de Jesus Gonçalves trabalha pela hanseníase moral. Essa que dá campo à hanseníase orgânica. Isso, e aí a minha homenagem, porque ele foi meu primeiro professor dentro da Casa Espírita nos idos de 1977. Então a gratidão pelos ensinamentos, né? E pelo exemplo de vida. E pelo exemplo de vida.
Aprendemos no Evangelho, segundo o Espiritismo, que existem duas famílias, a família corporal e a família espiritual. O que você tem a dizer, Divaldo? Que a família espiritual muitas vezes vem ter conosco formando o grupo biológico, mas nem sempre nós temos a família que nós gostaríamos. Muitas vezes vem também da família espiritual aquelas entidades a quem prejudicamos e reencarnam-se para ser verdadeiros cobradores nossos. Mas ao mesmo tempo, graças à família biológica, à família material, nós estamos ensaiando a família universal, porque vamos treinando o amor com aqueles que não são da nossa carne nem do nosso sangue, para podermos um dia expandir a nossa família a todas as criaturas sencientes, como dizia Buda, vegetais, animais e humanas. Então, Kardec, com muita propriedade, aborda os laços de família, tanto em O Livro dos Espíritos como no Evangelho, dizendo que há esses dois ramos, aquela família que vem do corpo ancestral através da reencarnação e aquela que vem hoje através dos laços da matéria simplesmente. Divaldo, eu tenho observado na nossa casa de trabalho voluntário, na nossa casa de cultura espírita, e também tenho notado em outras situações sociais que muitas vezes no caso da adoção, os pais pensam assim, puxa vida, essa criança que já foi abandonada, que os pais já rejeitaram, eu agora como mãe adotiva tenho que deixar, eu não posso criar trauma nenhum, então ele faz o que ele quer. E aí, como fica a educação? Como devem os pais adotivos conduzir a educação da criança, Divaldo? Quando nós amamos com piedade, não é amor. É um sentimento conflitivo que nós transferimos para anular a culpa. A criança foi rejeitada. Nós espíritas sabemos que é um problema de reencarnação. Ela teria um trauma que nós vamos anular pelo nosso amor. Então, o nosso amor vai exigir educá-la, para que ela não venha a ficar ao desamparo no futuro. Se ela vem com problemas, com marcas de síndromes graves, da agressividade, teremos que amar com disciplina, para poder, através dos reflexos condicionados, já que não tem uso da razão, saber o que deve e o que não deve fazer. Quando nós permitimos que o nosso filho abandone as regras do bom tom, dos deveres sociais e as regras morais, nós estamos sendo coniventes com a sua deficiência. A função do educador é encaminhar com carinho e com energia. É assim que Deus nos ama. A energia divina está na ordem do cosmo. Violentamos, sofremos o efeito. Então nós teremos que, mesmo com os filhos adotivos e principalmente, já que eles têm um conflito, demonstrar que esse conflito não justifica que ele fique mal educado e que vai ter conflitos muito piores. Porque o problema não é a piedade, é conflito nosso de insegurança, de não sabermos como conduzir. O amor, então, vai ajudar e nós conseguiremos evitar que ele se transtorne e que se faça um elemento pernicioso na sociedade. E com relação ao livro Constelações Familiares, de Joana de Ângeles, o que ela nos alerta em relação à adoção, Divaldo? Ela nos alerta que a adoção é uma forma de complementação das nossas aspirações espirituais. Porque não apenas quando não temos filho, mas principalmente quando temos filhos e ainda buscamos outros para completar essa constelação que é a família. Seus pais, aqueles que desejam ser pais e não lograram, completam-se adotando crianças. Que alegria não pode ter aqueles que biologicamente são férteis, que têm filhos e que trazem outros para partilhar desse grupamento no qual aqueles filhos biológicos de maneira nenhuma têm como exceção os outros, tratando-os de maneira inferior. Então, a paternidade, sob qualquer aspecto, a maternidade biológica ou espiritual, no Constelação Familiar, faz parte do grupo saudável que é a família. E agora, um presente para vocês que estão nos assistindo. Em homenagem amanhã, dia 25 de maio, que é o dia da adoção, Divaldo Pereira Franco vai nos presentear com a oração da gratidão, com a prece da gratidão. Então, eu lhe peço licença e aos nossos telespectadores para me levantar e então podermos agradecer numa atitude de júbilo. Normalmente, nós já estamos pedindo ou reclamando e esquecemos de que na oração há três posturas: pedir, agradecer e louvar, ou louvar, pedir e agradecer.
Ao invés, então, nessas horas difíceis, de estarmos reclamando das dificuldades, poderíamos ver quantas bênçãos nós temos e não nos damos conta, não sabemos agradecer. Então eu diria, Senhor, desejo dizer-te da minha alegria e dar-te o meu louvor. Quero dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se atormentam na escuridão, que se debatem na solidão, que sofrem na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o murmurar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, e a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Diante da minha audição, pelos surdos, eu formulo uma oração, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também escutarão. Muito obrigado pela minha voz, mas pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que legisla, que alfabetiza, que ensina, que trauteia uma canção, pela voz que teu nome murmura com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, deixa-me rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos. Mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham. Mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos de sinfonias, de psicografias, mãos de cirurgias, mãos de poesias, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso andar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou é uma tapera, um ninho ou um garabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A companhia de alguém que nos dê a mão, pelo menos a presença de um cão, porque não pode haver nada pior do que a solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem um lugar para me amparar, nem assim reclamarei. Pelo contrário, eu direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque um filho adotei por amor a Ti. Porque ainda tenho a alegria de viver. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pela sua atenção. Muito obrigado, caros amigos telespectadores. E assim, o programa Transição chega ao seu final. A gratidão pela sua companhia e até a próxima.